presidente. Ok. Bom, boa tarde a todos. 23 de novembro do ano da pandemia de 2020, mais um encontro do Amigos Encontros de Cultura. Quero saudar os meus queridos amigos, colegas, convidados, ao nosso conselheiro César Miola, da Corte de Contas do Estado. Seja bem-vindo. De antemão, nosso agradecimento pela sua disponibilidade, né? E que hoje vai proferir uma palestra-conversa com o nosso grupo, com o tema da educação e pandemia, desafios e perspectivas. Brevemente, eu gostaria de citar aqui um currículo muito resumido do Dr. César, né, para conhecimento de todos. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e licenciatura em Disciplinas de Formação de Currículo de Segundo Grau pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduado em Processo Civil pela mesma universidade, especialista em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo pela Universidade 9 de Julho, Uninove. Foi assessor, secretário e procurador de municípios gaúchos no período de 82 a 1992. Em 92, ingressou no cargo de auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em 98, também por concurso, foi investido no cargo de adjunto de procurador do Ministério Público de Contas. Ascendeu ao cargo de procurador em 2000, tendo exercido a função de procurador-geral até 2008. A contar de abril de 2008, passou a ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na vaga reservada ao representante do órgão ministerial no colegiado. Como magistrado da Casa, exerceu as presidências da primeira e segunda Câmara, vice-presidência e presidência da instituição, de julho de 2011 a dezembro de 2015, e no biênio 2016-2017 foi ouvidor do TCE. Atualmente é o segundo vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Nos anos de 2012 a 2015, integrou o Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E no período de 2014 a 2017, atuou como vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. Atualmente preside o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa e é vice-presidente de Defesa de Direitos e Prerrogativas e Assuntos Corporativos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Publicou várias monografias e artigos e tem participado como palestrante e conferencista em eventos de âmbito regional e nacional. Muito obrigado mais uma vez, doutor César, pela vossa presença, vossa disponibilidade. Paulo, algumas palavras, se não, passo a palavra ao conselheiro César. Eu gostaria, presidente, inicialmente, de manifestar ao doutor César Miola a nossa gratidão por ele ter aceito esse convite. E, ao mesmo tempo, agradecer pelas judiciosas pareceres e decisões que foram proferidas por Vossa Excelência e por seus pares no Tribunal de Contas, que decidiram pela legalidade do reforço de proventos aos servidores das fundações estaduais. Diversas vezes nós tivemos pareceres que foram reforçando e dando legalidade àquilo que hoje se mantém, que é a aposentação desses servidores estaduais, fruto da lei IEDA. Também aqui peço, Vênia, que o senhor transmita, eu sei que alguns dos conselheiros já estão aposentados, mas se for possível, transmita também, estendendo essa gratidão ao doutor Poli de Figueiredo, Iradir Pietrowski, Algir Lorenzon, Stilac Xavier, ao conselheiro substituto Alexandre Mariotti e ao procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Geraldo Costa da Camino. Registro também, como gratidão, diversas vezes o senhor atendeu os nossos pleitos na universidade. Inclusive, lembro-me de uma sessão que o senhor realizou do Tribunal Pleno no auditório da universidade, brindando os nossos alunos para que eles tivessem conhecimento de como é o rito, como é que funciona o procedimento de apreciação do Tribunal de Contas. Aqui fica, então, a nossa gratidão. Em razão do seu currículo, que foi mencionado pelo presidente Rode, parabenizá-lo pela brilhante carreira
pública que o senhor tem e o nosso reconhecimento por um trabalho indiscutivelmente em prol da causa pública. Muito obrigado e devolvo a palavra ao nosso presidente. Ok, Paulo. Me associo a isso, ao que foi dito. Conselheiro, a palavra é vossa. Boa tarde mais uma vez. Meus cumprimentos ao estimado professor Paulo Regis Rosa da Silva, ao Sérgio Rose, a quem agradeço pelo honroso convite, em nome do Amigos Encontros de Cultura. Eu diria uma sugestiva e acolhedora denominação que esse colegiado seleto adota. Me permito também deixar aqui um abraço muito fraterno e respeitoso à querida Heloísa Machado Rosa da Silva, com quem trabalhei no Ministério Público de Contas por alguns anos e por quem tenho grande respeito, reconhecimento e admiração. Saúdo as pessoas que muito me distinguem por acompanharem este encontro, nesta sala no momento, ou que venham depois a acessar o respectivo vídeo. E repetindo o que disse informalmente antes, peço que sejam muito tolerantes comigo, haja vista, de um lado, as minhas limitações e, de outra parte, as evidentes qualidades do grupo das pessoas que me ouvem. O meu objetivo aqui hoje é brevemente tentar discorrer sobre alguns aspectos relacionados ao olhar do controle externo, particularmente dos tribunais de contas brasileiros, se não parece demasiada pretensão essa fala, quanto à política pública da educação, em especial política empreendida no âmbito das redes públicas, sobretudo em tempos de pandemia. Esta singela abordagem com algumas notas relacionadas, inclusive, a experiências pessoais. A leitura desse currículo, agora há pouco, me fez lembrar uma frase que, salvo engano, ouvi do professor Sérgio Ferraz uma vez, que, depois de lerem o currículo dele, infinitamente mais rico, claro, mais caudaloso, disse assim, enquanto ouço meu currículo é bom, em algum momento ele se transformará, talvez, no meu obituário. Então, eu também fico feliz por estar aqui ouvindo e poder compartilhar desse encontro muito agradável para mim, estejam certos. Antes, porém, de mencionar esses aspectos que referi anteriormente, eu reitero, já foi dito aqui, pertenço a um órgão de controle, vivo no sistema de fiscalização há quase 30 anos, e então a relação ambiente governamental, no caso aqui do Rio Grande do Sul, dos seus hoje 497 municípios e da administração estadual, faz parte, de alguma maneira, da minha caminhada profissional. E antes, um período também muito longo, muito honroso para mim, de tanto aprendizado, foi no serviço público municipal, em várias comunas lá da região norte do Rio Grande do Sul, de onde venho. Tenho tentado também, ao mesmo tempo em que me dedico à perspectiva de analisar dados, planilhas, números, desempenhos, ir para além dessa dimensão e sempre ter presente que é de vidas que nós falamos quando, por exemplo, lidamos com estatísticas, com taxas de atendimento, de evasão e assim por diante. E por isso, com esse olhar, tentar dizer à sociedade sobre o que estamos fazendo para, no caso específico da educação, garantir conteúdos e, sobretudo, minimizar, nesse período agora da pandemia, o grande risco da ruptura dos vínculos das crianças, dos adolescentes e dos jovens com as redes, em particular com aquelas do ambiente governamental, não poucas, premidas por muitas dificuldades. Confesso, pois, que tenho um grande receio, que esse prolongado período de afastamento, que agora sofre uma certa interrupção,
trará muitos impactos, não apenas no futuro próximo, trará, penso eu, e não sou apenas eu que digo, ao longo dos anos, a partir dos reflexos que se iniciam na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Imaginem aquelas habilidades, aqueles estímulos que deveriam estar sendo transmitidos, no caso de milhares de milhões de famílias brasileiras, única e exclusivamente no ambiente da escola, porque não raras vezes os pais são pouquíssimo escolarizados. Quem cumpriu essa tarefa ao longo desses meses, quem está cumprindo esse mistério nesses dias, e como será o futuro próximo, e como será a vida adulta dessas crianças não estimuladas. E nós sabemos, por estudos científicos, que há um grande impacto desse processo de estímulo nos primeiros anos de vida, dada a chamada plasticidade cerebral das crianças na faixa de até 5 anos. E, inclusive, porque há também reflexos econômicos. O Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, já estudou essa matéria, inclusive quantificou os benefícios trazidos pelo investimento na educação infantil. Então, se poderia fazer algumas perguntas agora, por exemplo, nós que estamos aqui, 18 horas e alguns minutos deste ano, como disse o Sérgio Rude, do ano da pandemia, mas vamos torcer para que ele seja e volte a ser o ano da graça de 2020. Onde estiveram hoje, por exemplo, os mais de 40 milhões de crianças, particularmente, a pergunta poderia continuar. Quem cuidou, educou, assistiu os filhos, netos, sobrinhos de cada um de nós que estamos aqui reunidos? E, em particular, quem deu atenção a cerca de 5 milhões de crianças na faixa de 4 e 5 anos, inicialmente matriculados na pré-escola, e das mais de 3,6 milhões nas nossas creches de todo o país? O que tem se passado, outra pergunta que se poderia fazer no coração apertado de mães, de pais, de avós, de avós, o que está acontecendo no íntimo dos professores, dos gestores da educação? São questões importantes para nós ponderarmos e, de certa maneira, nos solidarizarmos no encaminhamento de soluções. Com essas frases iniciais, preciso também dizer um pouco sobre o trabalho do Comitê da Educação do Instituto Rui Barbosa. O IRB, como nós o chamamos, até modo carinhoso, é uma associação de direito privado que congrega os 33 tribunais de contas brasileiros. Nós não temos, como sabem, no sistema, um organismo, Conselho Nacional de Justiça ou ao Conselho Nacional do Ministério Público no âmbito dos tribunais de contas, embora eu particularmente até seja defensor de um organismo nessa linha. Mas a atuação institucional é articulada e coordenada no âmbito do sistema pelo Instituto Rui Barbosa e pela Atricom, que é a nossa entidade corporativa, mal comparando, uma figura similar à Associação dos Magistrados Brasileiros. E o Instituto Rui Barbosa se organiza em várias vice-presidências temáticas e em alguns comitês, dentre eles o Comitê Técnico da Educação, que procura reunir subsídios, estudos, preparar pesquisas, articular com outras organizações, seja do ambiente institucional, da sociedade civil, para subsidiar o trabalho dos tribunais de contas brasileiros nessa política pública. E atuamos com alguns eixos centrais. Claro, a Constituição, suas garantias, seus princípios, e 2 grandes estatutos, que são as nossas balizas. O Plano Nacional de Educação e, a partir dele, os planos estaduais, os municipais e o do Distrito Federal. É importante dizer que, diferentemente do Plano Nacional de Educação anterior, nós estamos no segundo pós-Constituição, o primeiro vigorou até 2011, neste atual, nós temos praticamente todos os municípios brasileiros implementaram o seu plano de educação e os estados idem. No plano nacional anterior, houve muito menos aderência ao plano nacional. Não significa que tenhamos avançado tanto, mas nesse particular é significativo. E, claro, além do PNE, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996.
Dizendo isso, eu quero mencionar que, no âmbito do controle, nós temos feito uma certa inflexão no examinar a política pública da educação. A querida Luísa, que está aqui conosco, haverá de se lembrar quantos pareceres emiti, por exemplo, como procurador do MP de Contas, chamando a atenção para o fato de que um determinado município do estado não aplicava o mínimo de 25% das receitas vinculadas na chamada manutenção e desenvolvimento do ensino. Fizemos uma longa caminhada no controle externo para chegar à conclusão de que não poderíamos aprovar contas de gestores que não cumpriam o que se poderia considerar o básico do básico. Mas nós também nos demos conta, nós dos tribunais, que isso não era e não é suficiente. Esse é um controle formal, por vezes até protocolar e, evidentemente, incapaz de dar respostas à sociedade, porque nós não estávamos, e ainda não chegamos no nível desejável, avaliando os resultados dos investimentos, o desempenho da gestão pública, no caso, na política pública da educação. Isso porque os números colocados confirmam isso. Nós temos no Brasil, por exemplo, só para ilustrar alguns dados, uma população de analfabetos adultos, considerados com mais de 15 anos, que supera 11 milhões de pessoas. Eu, quando faço palestras no Brasil afora, eu digo, bom, é mais ou menos o equivalente à população do Rio Grande do Sul. Imaginemos toda a população gaúcha constituída por analfabetos e talvez isso nos faça refletir um pouco mais sobre a realidade brasileira. Não obstante, já tenhamos mais de 80 anos de vinculações de recursos em constituições à chamada manutenção e desenvolvimento do ensino. Houve um corte em 1934, ou melhor dizendo, em 1937, e depois de 1967, coincidência, 2 períodos, digamos assim, de restrições às liberdades democráticas do país. Mas, afora esses 2 interregnos, nós sempre contamos com vinculações à manutenção e desenvolvimento do ensino. E os resultados não têm sido bons, não são bons. Esse contingente de analfabetos, metade das crianças na faixa etária de 8 anos, e estamos falando tudo isso, são dados pré-pandemia, metade das crianças nessa faixa etária não aprende o suficiente em português e matemática. Menos de 10% dos alunos que concluem o ensino médio têm proficiência em matemática. Aí, quando nós vamos olhar para as redes de ensino, dos estabelecimentos públicos, nós encontramos dados muito preocupantes, embora no Rio Grande do Sul, na realidade, seja menos inquietante. Mas na média nacional, mais da metade das nossas escolas públicas de educação básica, acreditem, não tem biblioteca, não tem laboratório de informática, não tem quadra de esportes. Agora veio à tona recentemente numa matéria, salvo engano, do jornal O Globo, mas, enfim, dou o crédito como uma matéria jornalística. Cerca de 10 mil escolas, onde estudam aproximadamente 2 milhões de crianças e adolescentes, nem sequer têm acesso à água limpa. Isso é terrível de se imaginar num contexto de pandemia. Há no Brasil cerca de 70 mil professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental que possuem apenas o ensino fundamental, completo ou incompleto, ou no máximo o ensino médio, mas sem aquele curso de magistério chamado normal, né? E agora, no contexto do ensino remoto, as diferenças só se fizeram agravar, nós sabemos disso. Ou porque as famílias não têm uma boa conexão, às vezes tem conexão, mas não tem um acesso de qualidade, acesso verdadeiro, não há equipamentos para isso. E agora uma outra matéria de jornal de poucos dias. Maioria dos alunos que moram em favelas do país ficou sem estudar durante a pandemia. Preocupação muito grande porque essa falta de liame, de contato continuado da escola com o aluno, com a sua família, tende a agravar um outro grande problema brasileiro, que é o da evasão e do abandono. E até para enfrentar essa matéria, nós temos um grande acordo de cooperação entre as entidades do Sistema de Controle Externo, a Tricom, o IRB, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Unicef. Eu estou falando, sim, um pouco rapidamente, porque acabei fazendo várias anotações aqui, mas espero também não cansá-los com esse meu ritmo um tanto quanto acelerado. Essa evasão escolar, os estudos mostram, representa um prejuízo anual
estudo recentemente divulgado, um trabalho da Fundação Roberto Marinho, do INSPER, um prejuízo anual de cerca de R$372 mil ano a cada estudante. A perda anual alcança aproximadamente 214 bilhões de reais. Então, para além do impacto na vida daquela pessoa e daquela família, os reflexos no desenvolvimento nacional. E esses problemas todos colocados no contexto pré-pandemia precisam olhar, então, portanto, do controle externo de outra natureza. E o nosso desafio é melhorar a qualidade, ajudar a melhorar a qualidade do gasto público, porque, afinal de contas, nós, dos tribunais, não governamos a legitimidade democrática de quem foi investido pelo mandato popular, seja para dirigir o Poder Executivo, seja para legislar. Mas temos competências muito sólidas, muito abrangentes. Se costuma dizer que o Constituinte de 1988 nos deu muita musculatura para poder cumprir uma missão de efetivo controle, não apenas de legalidade, mas de eficiência, de eficácia, de economicidade, os famosos 3 Es que tanto citamos no nosso meio. Então, nós precisamos olhar se todas as crianças estão na escola. Se estão na escola na idade certa, com aprendizagem adequada, se os profissionais da educação têm seu plano de carreira implantado, e muitos não recebem sequer o piso do magistério, se tem formação continuada, se as escolas, essas que mencionei, têm instalações e equipamentos, enfim, se há aquela tríade chamada universalidade no acesso, equidade e qualidade na escola pública. E os tribunais de contas têm, sim, uma atuação indutora muito importante. Eu poderia lhe citar inúmeros exemplos, fico com um aqui do nosso estado. Quando o TCE gaúcho começou a fiscalizar de maneira mais próxima, mais efetiva, e eu recordo que nessa época eu era procurador do MP de Contas, fui o autor da representação que levou esse assunto ao colegiado, nós tínhamos um problema muito grave, não que ele tenha sido resolvido, mas foi diminuído, aqui no estado quanto à educação infantil. Ocupávamos o triste 19º lugar numa espécie de ranking nacional de atendimento de vagas em creches e pré-escolas. Passados 10 anos, mercê de uma atuação afirmativa, indutora, em que o Tribunal de Contas sensibilizou gestores, vereadores, comunidade e imprensa, esse cenário mudou, e nesse dado comparativo entre 2008 e 2018, saímos do 19º para o 4º lugar. E os investimentos dos municípios gaúchos, porque são eles os grandes provedores da educação infantil, praticamente na totalidade, os investimentos saltaram de 714 milhões para 2,27 bilhões, ou seja, mais investimento, mais resultados. Não necessariamente nessa correlação direta. Alguém poderá dizer, não há garantia de que mais recursos garantam melhores resultados. Não, não há, é verdade. Nós temos aqui no mesmo estado do Rio Grande do Sul vários exemplos de municípios que têm situações idênticas de faixas populacionais, de receita, de população escolar e que atingem resultados muito diversos com recursos idênticos. Então, é preciso, sim, melhorar a gestão, melhorar a governança, dar mais transparência aos processos, assegurar que os recursos da educação sejam efetivamente investidos na educação, porque ainda há desvios de finalidade, formalmente eles são alocados, mas na ponta não chega a ponto de o professor não receber, como eu disse, o piso de a escola não ter infraestrutura, agora, durante a pandemia, não ter computadores para os professores prepararem as suas aulas e tantos outros problemas. E também nos ressentimos no Brasil da falta de um sistema nacional de educação, que é o grande e elogiável, por quem eu sempre presto reverência e destaco a importância que é o Sistema Único de Saúde. Na área da educação, esse sistema não é estruturado formalmente, embora funcione, haja um arranjo federativo, não é, a partir do desenho constitucional, que diz que os estados atuarão basicamente no ensino fundamental e no médio, os municípios basicamente na educação infantil e no ensino fundamental, mas não há esse arranjo que seria muito importante, sobretudo agora, onde também nós nos ressentimos de uma presença mais efetiva do próprio Ministério da Educação durante esse contexto de dificuldades
trazidas pela pandemia. E sobrevindo à pandemia, que é um pouco o tema dessa nossa conversa, que por hora é só um monólogo, sobrevindo à pandemia, nós precisamos dos tribunais de contas nos, digamos assim, conciliar com essas dificuldades, com essas desigualdades tão gritantes. E quando eu falo em desigualdades, eu insisto muito nisso, porque está lá colocado lá no preâmbulo da nossa Constituição que um dos objetivos fundamentais da República é a diminuição das desigualdades. E não se tem condições, de maneira estruturada, duradoura, de trabalhar pela diminuição das desigualdades se nós alimentamos as desigualdades, por exemplo, através da educação, não garantindo o acesso universal, a qualidade, a equidade. E sobrevém a pandemia e nós verificamos que muitas crianças que eram também atraídas para o sistema formal de ensino por conta de programas da merenda escolar, suas famílias pararam de receber. Nem todas receberam. Muitas não receberam. Eu mesmo adotei decisões em processo que alguns gestores públicos fornecessem alimentação escolar através das respectivas famílias, ou in natura, ou através de vouchers para aquisição de produtos, porque essas crianças precisavam e precisam, por óbvio, se alimentar. Famílias em grande situação de vulnerabilidade social, muito impactadas, e que, portanto, não puderam e não podem oferecer aos seus filhos, por isso aquela pergunta inicial, condições de acesso, onde estão, o que estão fazendo, que tipo de atendimento estão tendo milhões de brasileiros nesse contexto da pandemia. E aquelas mães, aqueles pais que voltaram a trabalhar normalmente e que não têm onde deixar os seus pequenos, estão ficando com quem essas crianças? Aos cuidados de um irmãozinho mais velho, eventualmente, da chamada mãe crecheira, que nada mais faz do que abrigar essas crianças sem condições, às vezes, minimamente adequadas. Então, tudo isso nos levou também a fortalecer os canais de diálogo com os gestores públicos, procurando ajudar gestores, profissionais da educação a construir ambientes com um mínimo de segurança jurídica nesse processo. O exemplo da alimentação escolar aqui foi dado bem, perguntava-se o gestor, como faremos isso, como será feita a distribuição? Os contratos de transporte escolar já celebrados no final do ano passado, no início desse ano, os contratos temporários de professores e tantas outras questões. Agora, mais recentemente, para o cumprimento dos protocolos, a aquisição de insumos, os EPIs, no caso, os equipamentos, insumos, etc. e tal. Então, temos tido um ambiente de diálogo muito grande com os gestores, orientando, muito mais do que fiscalizando, evidentemente que sem abrir mão da função controladora, participando de discussões, de seminários. No tocante ao financiamento da educação, trabalhamos muito nesse período pelo chamado novo Fundeb. Sobre ele depois pretendo falar algumas coisas, porque esta grande fonte de financiamento da educação básica pública brasileira ainda é pouco conhecida à maioria dos cidadãos brasileiros. Não é raro que ouçamos até de autoridades públicas falar do Fundeb como sendo um grande fundo mantido pela União para ajudar a educação básica brasileira, quando disso não se trata, pelo menos em grande parte. Temos no Brasil 33 tribunais de contas, 26 estados, evidentemente um em cada estado, Distrito Federal. Temos 3 estados que têm 2 tribunais de contas, um tribunal de contas do estado e um tribunal de contas dos municípios daquele estado. Isso existe na Bahia, em Goiás e no Pará. Então, já chegamos a 30. E temos os TCMs das capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. São orçamentos de grande envergadura, né? O orçamento da capital do estado de São Paulo, eu não tenho dados atualizados, mas, tirado o orçamento da União, talvez seja o 3º maior orçamento do país, só atrás do próprio estado de São Paulo, de Minas Gerais, talvez Rio de Janeiro, mas quando se olha a receita do Rio de Janeiro, talvez isso não se confirme, porque lá há um grande déficit.
Então, nós, eu dizia, não temos a pretensão de ditar condutas aos administradores, de governar em seu lugar, como por vezes se coloca. As críticas são legítimas, eu as trato com absoluta naturalidade. O nosso papel, disse mais de uma vez o ministro Carlos Aires Brito, que foi procurador do MP de Contas do Estado do Sergipe, eu ouvi ele dizer mais de uma vez, os tribunais de contas não governam, mas ajudam a impedir o desgoverno. Mas se o Tribunal de Contas não governa, ele também não legisla, é preciso lembrar disso. Ele não legisla, mas tem a responsabilidade de fiscalizar, de controlar, de dar respostas à sociedade pelo que está sendo feito com o recurso público, e nós somos cobrados por isso, e a tentativa é exatamente essa nesse trabalho em relação, no caso particular, da política pública da educação. Eu, particularmente, gosto de manifestar o meu reconhecimento, a minha gratidão à escola pública. Minha formação na educação básica, o currículo não falou sobre isso, mas foi em escolas públicas, inclusive no ensino médio, numa escola pública em regime de internato. Escolas boas, sobretudo considerando o contexto histórico, as limitações da época. E o meu apreço por essa área é tamanho que eu fiz o inverso do que acontecia com muitos dos meus colegas na graduação em Direito, por exemplo. Eu tinha vários colegas do curso de Direito que eram professores. E eu fiz o contrário. Depois da minha graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, eu fui cursar uma licenciatura plena, fiz estágio, exerci o magistério durante algum tempo, porque tinha um especial apreço, e tenho, por essa agenda, e achava que precisava me qualificar para tal. E fui levado a isso muito pelo exemplo, pelos alertas que vinham da minha família. Os meus pais foram pessoas pouquíssimo escolarizadas, precariamente alfabetizadas, mas tinham consciência que aquela numerosa prole precisava exatamente de caminhos que só poderiam ser oferecidos, portas que só poderiam ser abertas pela educação. Ele, por exemplo, praticamente se alfabetizou nas fileiras do Exército Brasileiro, onde serviu como soldado e foi, inclusive, soldado da Força Expedicionária Brasileira na Itália. E a minha mãe, a situação no particular, as dificuldades foram idênticas, mas ela vinha de uma família que também experimentara tantas dificuldades, imigrantes italianos, e o meu avô era um daqueles professores peregrinos do início do século XX e algumas décadas à frente, que cuidava de alfabetizar filhos descendentes de imigrantes italianos e inculcou em todos nós exatamente a capacidade, a força transformadora da educação, pela qual eu procuro hoje, com os mecanismos de atuação que o órgão de controle me oferece, ajudar a construir exatamente condições para que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso à escola pública de qualidade, repito, com equidade, e vendo nesse meio um dos poucos, se não o único, instrumento de redução desse processo que separa tantas e tantos brasileiros. E é por isso que eu dizia sobre o Fundeb. O Fundeb é um instrumento notável de redistribuição dos recursos, procurando levar essas verbas às unidades da federação que mais precisam. Há no conceito, eu diria assim, comum, a ideia de que o Fundeb é um fundo da União. Não. Na verdade, são 27 fundos. Na prática, é isso. Cada estado tem o seu Fundeb, mais o do Distrito Federal. De que é composto esse fundo? Basicamente, de maneira muito genérica, 20% das principais receitas dos estados e dos municípios. A cota-parte do ICMS no estado, a respectiva transferência para o município, fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, ações da Lei Candir. Há uma cesta da qual se extrai essa massa de recursos destinada à manutenção e desenvolvimento
da educação básica, portanto, da educação infantil até o ensino médio, nas várias etapas e modalidades. Até o momento, até o final de 2020, quando se encerra o atual Fundeb, a União complementa apenas 10% do total de recursos. No ano de 2019, nós falamos, grosso modo, de maneira muito assim arredondada, algo como 150 bilhões alocados por municípios e a União em torno de 10% disso. Para onde vai essa complementação da União? Basicamente para aqueles estados da federação mais carentes que não atingem o valor mínimo da chamada cota aluno. Hoje são 9 estados brasileiros que recebem complementação da União para o Fundeb. O Rio Grande do Sul, por exemplo, nunca recebeu R$1 de complementação da União pelo Fundeb. E não sabemos se terá no novo modelo. O novo modelo é muito mais justo, muito mais redistributivo, porque preservando essa situação atual para que os estados que hoje recebem não percam, ele dá um passo adiante e procura chegar às redes municipais, independentemente de onde esteja aquele município. Portanto, municípios considerados pobres em estados tidos por ricos poderão ser beneficiados, assim como o inverso também pode vir a ocorrer. Nós não sabemos ao certo, não há uma definição clara ainda se nesse novo modelo teremos complementações do Fundeb aqui no Rio Grande do Sul. Assim, numa estimativa muito singela, acredito que isso se viabilizaria, porque nós temos graves problemas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui mesmo, próximo de Porto Alegre, em Alvorada, é um município muito carente, que tem extremas dificuldades para cumprir as suas metas na educação infantil, por exemplo. Parte desses recursos deverá ser destinada à educação infantil, o que é muito importante. Temos também agora a possibilidade de distribuição de parte da cota do ICMS, que é devolvida aos municípios, que retorna aos municípios, deverá considerar indicadores que levem à melhoria da educação básica. A emenda constitucional 108, que criou o Fundeb, e vejam que essa emenda foi aprovada quase que por unanimidade nas duas casas congressuais. Pouquíssimos votos contrários na Câmara dos Deputados, no Senado foi unânime a aprovação desse novo fundo que passará a vigorar a partir de janeiro e que, nesse momento, está em fase de regulamentação no âmbito do Congresso Nacional. É importante dizer isso porque a imprensa falou bastante sobre o Fundeb, mas talvez não tenha esclarecido aspectos substanciais dessa fonte de financiamento. Ela ajuda a diminuir as desigualdades. O senador, ex-senador agora, Cristóvão Buarque, acredito que seja dele essa frase, eu já ouvi várias pessoas repetindo, mas me parece que ele é o autor. Enfim, dou o crédito a quem o tenha, dizendo que no Brasil, muitas vezes, pelo CEP ou pelo CPF. E isso é verdade, em certa medida, porque se nós formos olhar, há municípios que têm muito mais capacidade de investimento que outros, mas a criança que nasceu nesse CEP do município, com maior receita, com melhor IDH, tenderá a encontrar uma escola pública de melhor qualidade. Ou o CPF, dado, claro, pelas condições econômicas dos seus pais, da sua família. O Fundeb vem ajudar a diminuir um pouco essas diferenças, redistribuindo os recursos dentro da federação, para que haja um mínimo que viria pela chamada cota aluno-qualidade, que é uma discussão até que é mais complexa, não pretendo avançar aqui, mas que cada município tenha um mínimo para investir na sua educação básica a partir da educação infantil. Essa é uma referência importante que eu gostaria de fazer aqui. E dentro dessa ideia de os tribunais de contas não apenas fiscalizarem, mas também colaborarem, ao longo desse período, nós emitimos várias notas técnicas no nosso Comitê da Educação do Instituto Rui Barbosa. Ou seja, não nos limitamos a sugerir aos tribunais de contas ações controladoras, por vezes lidas, não são assim, mas não raro se menciona, de natureza persecutória. Não é assim que procedemos, mas fomos além da ação controladora tradicional e nos aproximamos de um ambiente de diálogo, e essas notas técnicas, então, estimularam os tribunais de contas, fixaram diretrizes para se dialogar em temas como a merenda escolar, que eu citei anteriormente,
a educação à distância, a busca ativa dos estudantes, ou seja, nós tínhamos um início de ano mal começado, lá em março. Algumas redes tinham tido 2 semanas de aula, 3 semanas, e houve a interrupção das atividades presenciais. Muitos laços foram cortados, então uma ação no sentido de ir ao encontro dessas famílias, fazendo a chamada busca ativa, não apenas esperando que batam, ainda que metaforicamente, as portas da escola. Nos preocupamos com a falta de transparência na gestão dos recursos públicos destinados à educação, fizemos levantamentos em inúmeros portais e direcionamos uma ação aqui, sim, de fiscalização para os tribunais de contas, para que se desse a máxima publicidade em relação a todos os problemas relacionados à gestão da educação durante a pandemia. Não apenas em relação aos contratos, questões de pessoal, oferta de conteúdos, avaliação, mas também, sobretudo, o chamamento, a oportunidade para a participação das famílias e dos profissionais da educação na definição das decisões a serem adotadas. Antes da entrada em vigor da chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, nós fizemos recomendações para que se cuidasse, na utilização de plataformas de ensino à distância, a preservação dos dados das crianças, dos jovens, enfim, dos estudantes e das suas famílias, apenas se demandando as informações absolutamente essenciais para que a eventual utilização dessas informações não se converta num ativo e, eventualmente, ilícito nessa relação de natureza pedagógica. E também nos preocupamos muito em estimular soluções consensadas entre poder público, atores tanto da administração, do poder legislativo, quanto do sistema de justiça como um todo, ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Temos 2 projetos pilotos muito exitosos, dos quais somos patrocinadores, um em Goiás e outro em Rondônia, onde todos esses atores institucionais, mais representantes de entidades de professores, de pais de mestres, organizações da sociedade civil, a Undime, que é a união que reúne os dirigentes de educação, os conselheiros de educação, dialogam permanentemente a pandemia, no caso, são os gabinetes de articulação para enfrentamento dos efeitos da pandemia da educação nesses estados. E hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, embora não com essa nomenclatura, também estamos participando do lançamento lá de um projeto relacionado à volta às atividades presenciais no âmbito daquele estado. Eu vou encaminhar aqui as minhas conclusões, até para termos tempo para o diálogo, para o qual eu fui convidado, mas não vou fazê-lo, ou seja, não vou concluir sem prestar a minha homenagem aos professores, aos profissionais da educação, assim como eu tenho acompanhado experiências notáveis, algumas a imprensa divulga, mas muitas coisas estão acontecendo e que me chegam ao conhecimento por conselheiros de educação, com quem falo muito, Brasil afora, são pessoas incríveis, fazem um trabalho fantástico, a maioria dos conselheiros de educação exerce essa missão sem contrapartida remuneratória, porque ou já são servidores públicos ou são pessoas da comunidade que se doam, e elas me reportam muitos trabalhos magníficos, digamos assim, pedagogias alternativas, criativas, a utilização do rádio. Aliás, eu tenho estimulado de acesso à internet, das dificuldades que existem, nós sabemos. Mas eu tenho perguntado, e se essa pandemia, eu nem falo daquela do início do século XX, se essa pandemia tivesse ocorrido na virada do século XX para o XXI, há 20 anos atrás, mais ou menos, nós iríamos estar nos lamoreando tanto pela falta de acesso à internet? Há outras soluções, temos que ser criativos, por exemplo, o uso do veículo rádio, que cobre todo o território nacional em mais de 9.000 emissoras, sendo mais de 4.000 delas comunitárias e educativas. Há um trabalho, por sinal, publicado pelo Núcleo de Rádio aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
coordenado pelo professor Luiz Arthur Ferrareto, com um professor lá da Universidade do Rio de Janeiro, cujo nome está me faltando agora, mas eu dou o crédito, pelo menos, em nome do professor Ferrareto, a essa obra, que foram, assim, preocupados, publicaram um e-book que está disponível na internet para ajudar os professores na preparação de aulas através do veículo rádio. É uma solução ideal? Não, não é. Mas nós não temos soluções e caminhos. Esse é um caminho que vem sido trilhado nesses meus exemplos que eu venho recebendo e colhendo, de iniciativas que procuram minimizar, mitigar os impactos da pandemia e, sobretudo, que é algo pelo qual nós nos batemos muito, preservar os vínculos, não deixar romper o liame e manter, tanto quanto possível, um ambiente de acolhimento. Estamos agora justamente a caminho do encerramento de uma legislatura, do atual mandato dos prefeitos, dos vereadores, e eu tenho dito, inclusive, num artigo que publiquei há poucos dias, a expectativa é que esses novos gestores, esses novos representantes que já elegemos ou estamos em via de escolher, no caso de alguns prefeitos, que representam mais de 200 milhões de brasileiros, façam desses próximos 4 anos, junto com a sociedade, o exercício diário de ações em defesa da educação, do bem-estar, da proteção das nossas crianças e adolescentes. Está no artigo 227 da Constituição brasileira que a criança, o jovem e o adolescente devem ser tratados considerados como absoluta prioridade. A Constituição, a qual eu particularmente reverencio e procuro concretizar, tem muitos dispositivos em relação aos quais nós saímos com veemência, com vigor na sua defesa. E a Constituição, sim, deve ser defendida, eventualmente objeto de aperfeiçoamento. Já nos aproximamos da emenda de número 120 no texto constitucional, consideradas aquelas de revisão. E certamente há espaço para melhorias, não pode ser um documento imutável. Às vezes se fazem algumas comparações que consideram impróprias com outros países, mas o seu eixo comum precisa ser preservado. Os princípios precisam ser valorizados, seja por quem administra, seja por quem legisla, seja por quem controla, como no nosso caso. E lá no 227 está dita, pela única vez na Constituição, se emprega essa expressão absoluta prioridade em relação à criança, ao adolescente e ao jovem. Então, que nós levemos para o orçamento público a prioridade. Nós sabemos que nada acontece em termos de política pública fora do orçamento. E há uma frase que eu costumo repetir também, que não é minha, mas que me agrada muito. O lugar de criança é no orçamento público. Então, se nós não contemplarmos nos orçamentos que agora, por exemplo, estão sendo discutidos nas câmaras municipais, essas prioridades, elas não vão se traduzir em ações no próximo ano. E temos ainda muito a fazer em termos de atendimento. Precisamos criar pelo menos 1,5 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola no Brasil, numa faixa em que a Constituição diz que o ensino é obrigatório. 6,5 milhões de crianças de 0 a 3 anos não estão em creches. Não significa que todas estariam, mas quantas mães, quantos pais buscam vagas e não encontram. Números impressionantes, mas que se forem tratados em cada uma das 5.500 células que são os municípios, nós podemos diminuir esse quadro de desigualdade. E até nesse mesmo, e de carências, eu dizia nesse artigo que até poderíamos convidar os parlamentares, em se utilizando das emendas que lhes são facultadas pelo texto constitucional, destinassem parte desses recursos para a educação básica. A Constituição já diz que metade desses valores devem ser carreados à área da saúde. Muito bom. Mas quando nós vamos olhar o que vai para a educação básica do total das emendas, eu tive o cuidado de fazer um levantamento há poucos dias. De 2018 a 2020 foram empenhados cerca de 45 bilhões de reais em emendas, até o mês passado.
Desse total foram pagos 23 bilhões de reais. Desses 23 bilhões de reais pagos, apenas 1,1% foi destinado à área da educação básica. E nós precisamos de muito, a começar pelos investimentos na área de tecnologia da informação, seja em software, seja em equipamentos. Mas nós temos bons exemplos no Brasil, e quero encaminhar a conclusão, que já se arrasta há algum tempo, peço perdão por isso. Nós temos bons exemplos no Brasil. Municípios que fazem educação, fazem ensino fundamental de qualidade. Nós mapeamos, esse estudo está disponível no site do Instituto Rui Barbosa na internet. Talvez uma das mais abrangentes pesquisas que realizamos ao longo dos tempos para identificar boas práticas, evidências que mostram resultados efetivos no ensino fundamental brasileiro de norte a sul, de leste a oeste. Fizemos um trabalho em parceria com o Instituto de São Paulo, o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED. Repito, o trabalho se chama Educação na Internet. E lá nós encontramos em municípios, inclusive pobres desse país, com desigualdades muito significativas, fazendo trabalhos exemplares na educação básica. Fala-se muito em Sobral, do Ceará. Eu estive lá. Nós fomos fazer uma visita técnica, fomos conversar com o prefeito, com o secretário de educação, com professores, com estudantes, fomos às salas de aula. É consistente, os resultados têm densidade. Há um trabalho de longo prazo, um processo virtuoso em defesa da educação pública. Mas há inúmeros exemplos, inclusive aqui no Estado, que podem ser seguidos. Há uma frase famosa que diz: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Muitas vezes se diz que no Brasil não se gasta pouco, se gasta mal. Se gasta mal, é preciso reconhecer. Mas a comparação com o produto interno bruto não é suficiente para dizer que gastamos muito. Quando nós olhamos para o produto interno bruto, paradigma dos países da OCDE, por exemplo, nós temos que ver qual é o produto interno bruto daqueles países, qual é a população que eles têm para atender, quais são os déficits históricos que eles precisam dar conta, e aí nós vamos verificar que a comparação talvez não seja melhor. O professor José Marcelino Rezende, lá de São Paulo, costuma dizer que nós não investimos percentual do PIB em educação, nós investimos dinheiro. Então, quando nós vamos comparar com o país da OCDE, se formos olhar a Alemanha, por exemplo, a proporção do tamanho do PIB da Alemanha em relação ao do Brasil, o PIB alemão, evidentemente, é muito maior que o nosso. A população é menos da metade e as demandas são incomparavelmente menores, sobretudo na educação básica. Eu acredito que a nossa responsabilidade, estou falando aqui para o Amigos, que é um grupo de pessoas que pensam, que refletem, que certamente multiplicam seus conhecimentos, seus saberes, suas experiências no conjunto da sociedade, é que nós todos podemos fazer um pouco mais, me parece, em relação à política pública da educação. E eu tenho dito para todos os meus interlocutores que aqueles gestores e aqueles representantes da sociedade que queiram trilhar esse caminho vão encontrar nos tribunais de contas, nos órgãos de controle, aliados, parceiros. Fazendo a figura com o cão, nós já fomos, talvez, durante algum tempo, uma espécie de... E essa figuração não é minha, eu estou tomando ela emprestada. Talvez já tenhamos tido, durante algum tempo, o chamado cão de caça. Migramos e ainda não deixamos de exercer, mas cumprimos também o papel de cão de guarda. Mas queremos também estar na figura do cão-guia, aquele que ajuda a se percorrer os caminhos para a concretização do texto constitucional, para a efetivação do direito fundamental à educação. E aqui encerro de verdade agora mesmo, lembrando daquela famosa canção, do verso da canção, quando penso nas crianças e na atenção que merece. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor, flor e fruto. Agora, lembrando também de Rubem Alves, para cuidar da flor é preciso do jardineiro. E nós precisamos valorizar os jardineiros, que são os professores e os nossos gestores. Era isso por hora. Muito obrigado pela atenção com que me escutaram pacientemente até este momento. Agradeço.
Muito bem, conselheiro César Miola, nosso agradecimento pela brilhante palestra, esclarecedora por demais, com conteúdo informativo muito grande, e cujas dimensões, os números apresentados aqui, nos dá a dimensão do desafio gigantesco que esse país tem com relação, e a meu juízo, não se vai adiante uma sociedade se tornar um grande país se não for pela educação. Agora, aliado a essa questão, ainda temos outras questões de necessidades básicas que sequer são atendidas, como fome, saúde, moradia, saneamento básico. Então, olha a ordem de questões que se tem para investir. Mas, de qualquer sorte, quero saudar e homenagear vosso trabalho do Comitê de Educação do Instituto e dos Tribunais de Contas do Estado. Parabéns. Parabéns, que Deus lhe abençoe e avance no trabalho junto a todos os outros. Está aberta a palavra, meus amigos. Pode? Pode não? Diga. Doutor César, brilhante sua palestra. Eu tenho uma consideração a fazer, já que minha esposa foi professora do primeiro ano, do primeiro grau do Estado há muitos anos de aula ali na Vila Cruzeiro. Um dos maiores problemas dela talvez não fosse, eu tenho outras questões, mas vamos ficar numa, não fosse só a escola, mas as famílias. A falta de interesse das famílias em que as crianças vão para a escola, que as crianças voltem para casa, que as crianças façam os temas. Eu vou dizer que chegou um período da vida dela que ela cansou de chamar os pais porque ela era mais ofendida quando pedia ajuda do que receber a ajuda realmente, né? Então, não sei se o tribunal tem incentivado algum programa por parte das prefeituras para que as famílias ou deixem de ter filhos que não querem cuidar ou que cuide dos filhos que têm. Era essa a pergunta por enquanto, depois eu posso ser que eu tenha outras. Muito bem, Mauro. Eu até diria assim, o senhor é casado com uma professora, eu também. Eu tenho irmãos professores, tenho sobrinhos professores, eu já fui professor durante um período de tempo da minha vida, embora eu trabalhei mais no ensino médio. E essa é uma realidade com a qual a gente se depara da experiência prática na literatura. Temos, sim, procurado ajudar, sobretudo, os conselhos de educação. A Constituição diz, né, que o dever com a educação é do Estado e é da família. Isso é claro, até nem precisaria dizer, de certo modo aqui vem o famoso óbvio ululante, mas está dito porque o Constituinte quis afirmar isso e o fez de maneira adequada, penso. Acontece que muitas dessas famílias, nós sabemos, são constituídas por pais, por mães, eles próprios, com pouquíssima escolarização, não raras vezes, que não atribuem grande significado e grande importância para a educação. Por isso que quando se faz um debate, como existe hoje, sobre o chamado homeschooling, né, a possibilidade de as famílias educarem os seus filhos, uma das reflexões que eu faço é quem tem condições de fazer, de exercitar isso com qualidade para aquela faixa etária que a Constituição diz, o ensino é obrigatório e gratuito, dos 4 aos 17 anos. Então, nós temos, de fato, um passivo muito grande em relação. Muitos desses pais não enxergam na escola a possibilidade de mobilidade social para si, para sua família, identificam que o destino daquele menino, daquela menina, deve ser mais ou menos o dele e o dela, cumprir trabalhos com, eventualmente, baixa remuneração. Nós sabemos que, à medida que a escolarização aumenta, também cresce em significativa proporção a renda. Então, esse é um papel, me parece, que cabe ao conjunto da sociedade, porque enquanto todos não estivermos bem, esse é um bordão, mas é verdadeiro, enquanto todos não estivermos bem, ninguém estará bem. Então, a sociedade precisa ter consciência que é necessário ter um envolvimento nesse processo. Para os próprios gestores, por exemplo, eu não diria que cansei de ouvir, porque esse é o meu papel também, ouvir, mas quantos gestores eu recebia em audiência, recebo agora virtualmente me dizendo, não, no meu município não falta vaga nenhuma, todas as famílias que procuram têm vaga. Talvez, meu caro Mauro,
famílias como essa que o senhor exemplificou, talvez não fossem procurar vaga. Se alguém não for atrás lá de acionar os mecanismos de proteção da criança, a rede protetiva, talvez essas crianças nem frequentassem a escola. Então, por quê? Porque não se atribui relevância a isso. Então, nós precisamos mobilizar, precisamos com que os atores, por exemplo, do sistema de justiça trabalhem, mas muitas vezes a sociedade negligencia isso, porque parece um tema distante. Pela falta de acesso à educação de qualidade, com equidade, eles vão se cristalizando ao longo do tempo, não tem aquele impacto forte do homicídio, da pessoa que morre na fila sem ter atendimento na unidade de saúde. Essa questão vai ficando, de certo modo, crônica e nós vamos nos acostumando com isso. Eu, aproveitando a sua questão, eu diria, esse processo não vai evoluir significativamente se todos os atores da sociedade e do ambiente institucional não se conscientizarem e não trabalharem no sentido da mudança desse chamado de estado de coisas com o qual nós convivemos. Muito bem. Doutor Miola, eu gostaria de, primeiro, parabenizá-lo pela sua exposição. Dificilmente algumas pessoas, né, de maneira especial muitos educadores, fazem uma exposição assim com tanta clareza e tanta didática quanto o senhor está fazendo nesse momento conosco. Eu fiquei impressionado assim com os números apresentados e com a sua visão, né, desse problema gravíssimo no nosso país. Mas me chamou a atenção também que, apesar, digamos assim, de todos os esforços que são feitos para que a nossa educação melhore e para que se tenha os alunos em sala de aula, que não se falou, né, na necessidade, né, da descentralização do poder político, né, e, por consequência, dos recursos, né, federais que se concentram em Brasília, para que os municípios também possam ter condições de fazer aplicações mais adequadas na área da educação. Eu acho assim que o modelo político que nós vivemos durante tantos e tantos anos, né, não é uma questão tão recente, mas é uma questão que vem se, ano a ano, vem se acentuando, né, cada vez mais poder em Brasília, faz com que não se tenha uma política de educação nos municípios com os recursos necessários para isso, de acordo com as suas necessidades. Se estabelece um mínimo de financiamento que deve constar no orçamento para a área da educação e mesmo para a área da saúde, e não se apercebe que se tira da área da saúde ou se tira da área de assistência social, não tem para a área da educação. Quando um país com tanta pobreza quanto o nosso, a educação, a assistência social e a saúde talvez sejam investimentos da mesma natureza, né? Então, essa é a grande questão. Acho que o centro, né, de toda uma luta, né, para se mudar esse sistema que está aí, está exatamente na descentralização de poder, na verdadeira federação, onde os estados e municípios efetivamente apliquem esses recursos na educação de acordo com as características de cada local do nosso município. Eu acho que me chamou muito a atenção, né, a sua exposição, realmente foi muito brilhante, né? Quem dirá se o senhor achasse que, o senhor disse que não se sentia à vontade de falar, porque passaram outros conferencistas por aqui, mas com toda a sinceridade, poucos que passaram por aqui falaram sobre educação, como o senhor falou. Eu quero cumprimentá-lo e fazer esse comentário, que me parece que seria uma questão assim, muito importante também para uma luta política para se travar nesse país, né? Porque não vai melhorar a educação se os municípios não tiverem condições deles próprios, né, ter um planejamento adequado de acordo com suas realidades, né, nessa área. Muito obrigado pela sua palestra, hein? Obrigado, se o presidente me permite, até gostaria de fazer uma colocação acerca dessas muito adequadas, judiciosas colocações do deputado, vou tratá-lo assim, deputado Antenor Ferrari. Obrigado. Eu concordo
nós temos, no plano constitucional, por exemplo, todos aqui sabem, a Constituição, quando faz esse modelo de distribuição de atribuições dos entes federativos em relação à educação, concentrando para os municípios o ensino fundamental e a educação infantil e assim por diante, diz lá também que a União prestará assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Nós sabemos que, em termos de assistência financeira, sobretudo aos municípios, o senhor disse bem, ela é muito escassa, ela é muito limitada, por vezes limitada a alguns programas, como, por exemplo, foi aquele programa para a construção de escolas de educação infantil no passado recente. Houve um registro de preços no âmbito da União e muitos municípios, a construção desses prédios, com empresas que depois vieram a abandonar totalmente essas edificações. Houve até, de maneira jocosa, não é correto dizer assim, mas apenas para ilustrar, alguns diziam que estavam sendo construídas creches, escolas de educação infantil de plástico, porque era um modelo construtivo novo e tal. O projeto começa pelo fato de que não se levou em conta na formulação do projeto que esta federação está colocada num país absolutamente heterogêneo, em todos os sentidos, inclusive climáticos, né? Nós conhecemos a realidade do clima daqui, então uma escola de educação infantil, lá na minha São João da Ortiga, em Bento Gonçalves, em Bagé, não vai ser a mesma, do ponto de vista de conforto térmico, por exemplo, daquela que se vai fazer na região amazônica, para usar um exemplo muito óbvio. Bom, então, a participação da União muitas vezes se limita, se circunscreve a esse tipo de ação, aos chamados programas. A assistência financeira é limitada. Uma forma de concretizar essa forma de participação da União, redistribuindo dentro da realidade nacional e com as suas muitas assimetrias, vai ser exatamente esse novo Fundeb, porque é um aspecto que eu até não mencionei. A complementação da União, que até aqui é de 10%, vai passar a 23% de maneira gradual. E nós estamos falando, então, de mais 13 pontos percentuais, na verdade, de 10 para 23. Isso vai gerar um incremento muito grande de recursos. Agora já se está começando a pensar em algumas alternativas para ver como a União, mas alternativas que não são boas para a educação. Então, vejam como são as coisas. Se fixa o mínimo na Constituição, ou agora da emenda, mas já se pensar em alternativas de despesas que possam ser ali encaixadas e nós perdemos em efetividade. Um exemplo que eu preciso colocar é o chamado gasto previdenciário dos estados e municípios. Impacta fortemente, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, essa inovação trazida pela emenda 108, que passa a proibir o cômputo das despesas com inativos da educação como se fosse de manutenção e desenvolvimento do ensino. Olha, se a gente for fazer assim uma interpretação de cada um dos termos que a Constituição usa, e usou ao longo de outras constituições com ligeiras mudanças, manutenção e desenvolvimento do ensino. Manter e desenvolver são os verbos aqui. É evidente que os aposentados não fazem mais manutenção e não fazem desenvolvimento do ensino. Todo o respeito e todas as homenagens, inclusive as minhas e aos meus professores aposentados, queridas figuras humanas por quem tenho eterna gratidão e reverência. Mas eles devem receber os recursos à conta das dotações da Previdência e não da educação. Então, quando nós apropriamos esses gastos como da chamada MDE, evidentemente que faltam recursos para o pagamento do piso do magistério, para a infraestrutura das escolas e assim por diante. Então, esse é um outro aspecto importante a ser colocado. Acredito que, digamos assim, a carência vivida pelos municípios brasileiros, que foi muito bem lembrada aqui, eu tenho presente isso. Eu trabalhei 10 anos em prefeituras do meu estado e quase todo esse período, boa parte dele foi antes da Constituição de 88, inclusive. Eu vivi de perto as dificuldades experimentadas pelos municípios no tempo de auditoria em loco. Hoje continuo lidando com contas, evidentemente, mas fui muito em loco, dialogando epidermicamente com gestores, com vereadores. Eu reconheço essa dificuldade,
mas também, às vezes, há ali desvio de foco. Nem falo de questões de... Eventualmente, há questões de desvio de verba, de recursos, mas não falo nisso. Eu falo, às vezes, até na necessidade de... Lembrou aqui o Sérgio antes, as demandas tantas, daqui a pouco se reposiciona a utilização de recursos para outras demandas. Mas o fato é que, do ponto de vista conceitual, há um desvio de finalidade, não que seja corrupção, não estou fazendo essa forma de abordagem. E, então, aqueles recursos escasseiam. Uma outra realidade que a gente encontra, parece pouco, mas impacta em orçamento de municípios pequenos. Aliás, essa é uma outra questão. Nós fragmentamos muito o território de alguns estados da federação, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o Rio Grande do Sul hoje tem praticamente 500 municípios. Os argumentos para a emancipação, o deputado deve conhecer essa realidade muito melhor do que eu, porque era parlamentar. Quer dizer, quantos argumentos vinham de que aquelas células tinham condições de se emancipar, de se transformar em municípios e de ainda prosperar e tal. Muitas vezes, talvez não tivessem. Não vou eu fazer esse juízo. Objetivos aqui na minha mão, embora haja muitos estudos, até acadêmicos, em relação a isso. Mas esses municípios fragmentados, muitas vezes, não têm uma estrutura, a organização das redes locais, isso vale para a educação, vale para a saúde, para essas principais políticas públicas, às vezes eles enfrentam um problema de gestão, de governança. Então, nós, os tribunais, temos procurado ajudar também, fazendo treinamento, capacitação para secretários, para conselheiros de educação. Quantos municípios aqui do Rio Grande do Sul cuja rede é constituída por uma escola? Por uma unidade. É ruim? Não necessariamente. Mas, às vezes, falta justamente condições de um investimento maior ali, de uma rede que vai se organizar com supervisão, com coordenação pedagógica. Muitas vezes, todo esse arcabouço o humano está concentrado numa única pessoa, em duas, então existem muitas dificuldades também nessa área. Mas eu dizia, por exemplo, a LDB diz que os municípios não podem investir no ensino médio e no ensino superior, salvo se tenham cumprido integralmente com as suas obrigações com a educação infantil e com o ensino fundamental e com recursos além dos 25%. O que é que nós encontramos aqui e no Brasil afora? Muitos municípios que ainda não atendem todas as crianças na pré-escola, onde falta vaga em creche e que muitas vezes estão pagando uma bolsa ou auxiliando o ensino superior. Alguém vai me dizer, uma conselheira, mas veja bem, mas isso é importante, apoia. Bom, importante certamente eu não tenho dúvida nenhuma, mas quando nós não temos foco e prioridade, nós deixamos de atender aquilo que é essencial. Então, muitas vezes, não há a vaga para a educação infantil, mas há um fomento ao ensino superior por diferentes mecanismos. E essa é uma questão que precisamos olhar com atenção, porque essa criança que não frequentou a pré-escola, que vai chegar, eventualmente, diretamente no primeiro ano do ensino fundamental, os estudos mostram isso. Não é o César Miola. Né? Aliás, há uma frase que eu ouvi uma vez numa palestra, se não me engano, da Fundação Abrinq, que disse o seguinte: não tem EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Não tem EJA para a educação infantil. Ou se faz o atendimento à educação infantil na idade certa, ou esse prejuízo não será compensado. Então, eu compartilho dessa questão, mas quando a gente olha para o que está acontecendo em Brasília, deputado Ferrari, parece que os movimentos, eles não vão nessa linha de prestigiar a nossa federação. E na verdade, sempre se pensa numa concentração maior no poder central. Tem as emendas parlamentares aqui, e disse isso não num tom de desapreço, não está decidido que é assim, as emendas parlamentares estão previstas na ordem constitucional, e eu sou reverente à Constituição. Mas quando nós vamos ver qual é a destinação que se dá para esses recursos, nós vemos que a educação fundamental, por exemplo, praticamente não foi beneficiada, 1,1%, 1,2% do total desse período que eu mencionei. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Bom, meus amigos, já avançamos aí bastante, o tema é bastante interessante. Alguém quer fazer uma manifestação? Vou encaminhar o encerramento. Não, eu gostaria. Pois não, diga, presidente. Tudo bem, obrigado, presidente. Mas, primeiramente, doutor Miola, parabéns, né, pela brilhante disposição e, principalmente, parabéns pelo trabalho, né, pelo seu trabalho na educação. Creio que ele se torna mais
imperial nesses tempos, né? À medida que a educação é uma coisa que me traz algum impedimento de entendê-la plenamente, né? Primeiro porque politicamente é um grande consenso. Eu nunca vi um parlamentar, um deputado, um candidato dizendo que a educação ela não é importante, ela não é prioridade. É prioridade para todo mundo, e todo mundo tem consciência disso. Depois, a educação ela tem exemplos de sucesso, né? Se você olhar para a Coreia do Sul, se você olhar para o Japão, se você olhar para os países nórdicos, você vai ver, né, os avanços que eles tiveram decorrentes da boa educação da sua população. Então, me intriga um pouco isso, né? Por que as coisas aqui não dão certo? Uma vez, olhando um texto, enfim, um estudo feito sobre a Finlândia, enumeraram várias questões, vamos dizer assim, que são as referências, né, para uma boa educação naquele país. Mas eu vou destacar duas. Uma delas, o Mauro já falou, né? Lá, na realidade, as famílias elas são chamadas a participar do processo educacional, né? Ou seja, lá, para usar um termo na moda, né, a educação importa, né? As famílias realmente elas são um elemento fundamental, né, no processo de aprendizagem das crianças, tanto em acompanhar o desempenho das escolas, como também, obviamente, por já ser mais bem educados, etc., né, ativarem, vamos dizer assim, a capacidade cognitiva dos seus filhos, principalmente por leitura, né. Eu quero dizer que a média hoje de leitura na Finlândia, por habitante, é 48 livros ano, né? E aqui no Brasil parece que a média é 1 livro por ano, né? Quando chega a ser 1. Né? Mas, enfim, não estou aqui para digredir sobre isso. Mas uma segunda razão diz que é a estrita formação docente. Os professores lá têm uma escola pública, e essa escola, ela, na realidade, mesmo antes de você entrar no magistério, né, como é no caso do Estado francês, também é assim, né, mesmo antes de entrar no magistério, as pessoas têm que fazer um curso específico sobre magistério. Nós tínhamos isso no passado e acredito que hoje não é mais uma exigência, né? Qualquer pessoa, desde que passa no concurso, está apta a ser professor. E, para mim, esta é uma grande questão que está ainda insolúvel, né? Porque incentivos existem para os professores treinarem, sim, mas essa forma de incentivo é através da promoção no quadro, na carreira do professor, né? Tanto que grande parte dos professores da rede estadual estão lá nos níveis 5 e 6, que são os maiores, devido, obviamente, aos avanços que tiveram ao adquirir treinamentos, capacitação, cursos e diplomas. Mas não há uma unificação, ou seja, não há, por parte do Estado, um referencial programático para que os professores sejam treinados e sejam treinados de acordo com o currículo que está sendo proposto, enfim, a ser ensinado às crianças, né? Então, eu acho que esse realmente se trata de um nó górdio. Entendeu? Não adianta você ter um bom sistema de avaliação, que tem o IDEB, o PISA, né? Se isso não tiver, na realidade, um acompanhamento escola por escola, e esse acompanhamento, no meu ponto de vista, tem que ser dos conselhos de pais e mestres que façam isso, entendeu? Porque geralmente o IDEB é analisado no conjunto de escolas, né? E Porto Alegre, não sei exatamente o número, mas acho que tem mais de 1.000 escolas em Porto Alegre, então fica difícil, né, você olhar apenas no conjunto das escolas, devia olhar escola por escola, né? O segundo requisito é este: a lei do acompanhamento, você estabelecer metas, meio que contratualizar, para usar um termo em moda, né, aqui em Porto Alegre, contratualizar, né, ou seja, buscar que realmente essas metas sejam atendidas, né, e que você tenha essa capacitação, que para mim é fundamental, né, porque o ensino começa pelo conhecimento. Seria isto. Eu vou pedir permissão para também fazer um pequeno comentário, até em
em respeito ao estimado Flávio Prestes. O senhor sabe, é um homem que lida com a gestão. Prioridade a gente enxerga de verdade no orçamento, né? O discurso, a argumentação, tudo isso aí é muito... Imagine se alguém chegaria agora na campanha dizer que não valoriza, que não defende a educação pública de qualidade, com igualdade, etc. O que nós vamos ver do ponto de vista efetivo, é no orçamento público. É lá que se traduz a prioridade. Então, acho que isso que é importante insistir. É óbvio, eu volto a dizer, mas precisa ser repetido. Aliás, já se disse, né, que até as obviedades, às vezes, precisam ser ditas. Vamos imaginar, nesse nosso grupo aqui de conversa, se nós tivéssemos que aconselhar, fôssemos instados a aconselhar alguém das nossas relações, até nem falo dos nossos filhos, a optar pela carreira do magistério público, de qualquer ente da federação, para essas pessoas das nossas relações. Nós estimularíamos essas pessoas a abraçar essas carreiras? Eu, às vezes, saía, quando era presidente, fazia muitas palestras, ainda agora faço até algumas virtuais, mas agora não é mais propício para isso. Mas quando os auditórios eram físicos, presenciais, eu às vezes falava para pais, às vezes falava para os alunos do ensino médio, e perguntava quantos aqui desejam sinceramente que a carreira profissional a ser abraçada pela sua filha, pelo seu filho, seja a do magistério. Não há atratividade, não há estímulo, a remuneração é baixa. O Mauro comentou aqui, imagino a dificuldade da experiência vivida por sua esposa, professora, naquele ambiente, tensão, às vezes ameaça, inclusive, né? Ameaça à integridade física, talvez, não sei se ela viveu isso, mas existe isso muito. Sabemos que existe. Então, os professores das nossas escolas, muitas vezes, e eu não os desqualifico, pelo contrário, eu os homenageio e reverencio e apoio. Mas muitas vezes são aqueles que não tiveram outras oportunidades, que não puderam frequentar outros cursos, por questões pessoais ou familiares. Há estudos mostrando o perfil do professor da escola pública brasileira. E como é que se dá a formação desses professores? Quantas faculdades da área da pedagogia estão utilizando boa parte da sua grade curricular através do chamado EAD? Não se faz residência. Por que se faz residência para medicina? E não tem. Eventualmente, esporadicamente, a gente encontra essa experiência. A residência, claro, um ambiente próprio. Então, são essas coisas que nós precisamos enfrentar. O Plano Nacional de Educação prevê que até uma determinada data já alcançada, os professores deveriam estar recebendo um determinado parâmetro remuneratório comparado com outras profissões de nível superior. Isso não está acontecendo. Por que não está acontecendo? A formação inicial apresenta esses problemas que nós sabemos. A formação continuada, que é aquela que o Flávio lembra aqui, que pode levar a uma ascensão na carreira, a melhoria da remuneração, ela tem que acontecer de verdade. Eu quero recomendar muito, vou tomar a liberdade depois, já que eu tenho aqui o contato do professor Paulo Regis, vou passar o link através do Felipe, meu secretário. Vou recomendar que, se puderem, leiam esse estudo chamado Educação que Faz a Diferença. Ele tem dados atualíssimos, 2018, 2019, até o início de 2020. Foi publicado agora na metade deste ano. Ali nós encontramos uma espécie assim de receituário para o bom resultado, para o bom desempenho da escola pública. Nós podemos fazer escola pública de qualidade, sim. Salvo engano, é do professor Ricardo Paes de Barros, também lá do INSPER, uma frase que diz mais ou menos o seguinte: nós já provamos aqui no Brasil, e nada contra a Finlândia, temos que nos mirar nos bons exemplos, mas nós já demonstramos aqui no Brasil
que nós sabemos fazer educação de qualidade. Talvez, diz o professor Ricardo, talvez com outras palavras, mas a ideia é essa, talvez nós não estejamos sabendo copiar. Então, nós temos que nos inspirar nesses exemplos. Quando eu estive lá em Sobral, nós fomos visitar uma escola, cujo diretor me disse o seguinte: o senhor está vendo, doutor, esse núcleo aqui, a gente enxergava da janela do prédio. Naquele núcleo habitacional moram mais pessoas que toda a população da minha São João da Ortiga. E aquele núcleo foi organizado depois, me parece, pelo que eu me lembro, de uma espécie de uma invasão, de uma ocupação de uma área lá, e aí o poder público precisou organizar aquilo. E ele disse o seguinte, olha aqui, ó, dali vem tantas crianças, eu não recordo o número, boa parte delas estão nesta escola aqui. Ele disse o seguinte para mim: e hoje faltou a fulana, deu o nome da criança. E nós fomos lá saber que a criança não tinha vindo para a escola. O município de Sobral é um município que tem muitas carências, é um município do Nordeste com dificuldades inúmeras, mas eles estão fazendo educação de qualidade. Eles têm índice de evasão e de repetência paradigmáticos, não para o Brasil, é para o mundo, igual aos melhores níveis de desempenho internacional, que são problemas sérios da evasão e da repetência. Aí se vai perdendo muito da qualidade. Eles não deixam ninguém pelo caminho, para usar essa expressão. E não esperam que falte uma semana, 10 dias, 15 dias, não. No mesmo dia há uma ação articulada envolvendo o contato com aquela família, porque não comunicou, porque não enviou atestado médico, não se sabe o que aconteceu. Então a escola vai saber o que aconteceu e vai interagir. Coisas incríveis a gente presenciou lá no município pobre, na rede municipal, que foi o nosso foco, porque lá o município se dedica fundamentalmente ao ensino fundamental e à educação infantil, e com ênfase maior ainda, salvo engano, nos anos iniciais. Então, nós precisamos tornar a carreira do magistério uma carreira atrativa, que as pessoas queiram ser professoras e professores, sabendo que vão receber uma remuneração adequada, que vão ser avaliados pelo seu trabalho, que vão precisar fazer entregas, não é? Uma vez eu fui numa reunião, há muitos anos atrás, eu era auditor e encontrei problemas no preenchimento de fichas ponto. Não vou citar nem a categoria profissional para não parecer preconceito, porque não seria, mas enfim, não vou citar nada. Encontramos lacunas naquelas fichas ponto, tempo que se fazia manuscrito. Como diz o meu colega Algir Lorenzo, eu sou ainda do século passado. E aí eu perguntei ao responsável e ele me disse: eu não posso fazer nada, doutor, porque esse pessoal diz que o empregador X, não vou citar nem se era estado e município, faz de conta que paga e ele também faz de conta que trabalha. Uma coisa assim, agressiva por demais, inconsequente, terrível. Mas nós não vamos melhorar a educação sem, e aqui também vai uma outra platitude, sem a soma de uma série de ações. Nesses municípios que nós visitamos, porque esses exemplos que estão no estudo de educação que faz a diferença, cujo link eu vou passar depois para o professor Paulo, em municípios apenas, nós fomos procurar municípios com dificuldades nas suas condições socioeconômicas. Encontramos no Paraná um município que está assim num nível de desenvolvimento bastante acanhado, tem muitos problemas sociais naquele município, e a rede funcionando de maneira muito boa, muito qualificada. E não olhamos o último IDEB, o desempenho no ano exclusivamente. Isso foi apenas um dos tantos. Nós procuramos olhar uma série histórica para não nos iludirmos com, às vezes, um desempenho pontual por conta de um estímulo, de um diretor, de um gestor. E ali nós fomos encontrar remuneração balizada pelo piso. Se a formação inicial foi deficiente, ela vai ser enfrentada depois do concurso com formação continuada, acompanhamento permanente da coordenação, da supervisão, diálogo com as famílias também continuado, permanente, devolutivas,
avaliações inúmeras, independentemente daquelas providenciadas pelo governo federal, avaliações locais para verificar, por exemplo, lá eu fiquei encantado ao verificar como a rede pública municipal faz a avaliação, os testes de leitura, para ver se a criança aprendeu efetivamente a ler. Algo fantástico. Nós não podemos reproduzir tudo nesse estudo, porque ele consolida informações, mas eu tenho dito, assim, para alguns interlocutores, inclusive da imprensa, que se eu fosse prefeito, se eu tivesse sido eleito agora, eu pegaria esse texto, não como uma espécie de bala de prata para resolver os problemas da educação, mas eu ia aproveitar tudo aquilo que de bom já foi feito, as experiências, os erros já cometidos, e iria trazer para a realidade local. Agora, nada disso vai acontecer se a prioridade, né, meu prezado Flávio Presser, ficar apenas no discurso, na retórica, e não se transformar lá no orçamento público. E aí entra um outro problema, só para complementar, agora, voltando um pouco ao que disse o deputado Antenor Ferrari. Sobretudo na municipal, a gente encontra muito o seguinte: reclama-se muito de uma melhor repartição do bolo tributário nacional. E é justa essa demanda. Mas quando se tem que exercer a competência tributária própria, muitas vezes ela não é praticada. Então, muitas vezes o tributo não é lançado, se é lançado não é cobrado, se é cobrado, diria lá meu velho e saudoso pai, é cossi-cossi, ou seja, mais ou menos, nem sempre se vai em frente, né? E aí a prescrição atinge muitos dos créditos, sobretudo tributários, claro, dos municípios. Eles já têm uma esfera de competência bastante limitada. É um argumento que eu ouço muito. A conversa está se estendendo, mas eu estou muito à vontade aqui, mas eu acho que eu vou deixá-los à vontade, senão a gente vai continuar muito tempo. Vamos encaminhando ao final. Para encerrar, nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 2/3 dos nossos municípios, em torno de 330, onde toda a arrecadação local, a chamada competência tributária própria, que é mais ou menos um conceito que se utiliza, ou seja, Imposto sobre Serviço, o IPTU, né, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto de Transmissão, Contribuição de Melhoria, enfim, onde toda a massa tributária local equivale até, no máximo, 10% de todo o conjunto das receitas daquele município. Isso acontece em 2/3 dos municípios gaúchos. Aí, muitas vezes, me é dito, bem, mas veja, municípios pequenos, às vezes tem uma área urbana também limitada, não há muito o que tributar, e eu costumo dizer o seguinte: vamos cobrar tudo o que é possível cobrar dentro da realidade local. Não é para se fazer nenhum tipo de iniquidade, não. Avaliação correta, planta de valores atualizada. Quantas plantas de valores nós encontramos nos nossos trabalhos de auditoria que foram feitas há 15, 20 anos atrás e nem atualizadas? Foram. Daqui a pouco o cadastro imobiliário indica lá uma unidade de madeira de 70 metros quadrados, e hoje tem um prédio de 3 pavimentos. E coisas do gênero. Então, a responsabilidade que nós precisamos ter em relação à chamada coisa pública, ela é muito abrangente. Ela é fiscal, ela é tributária, ela é educacional, ela é de várias dimensões. E tem outra frase aí que hoje estou repetindo muitos bordões aqui, mas às vezes essas, assim como os brocardos latinos ajudam, né? Não há, se costuma dizer, não há direitos sem dinheiro. Então, para concretizar os direitos fundamentais, nós precisamos, sim, de uma arrecadação adequada, dar sustentabilidade, porque senão o poder público é demandado a fazer entregas que ele não tem condições de promover. E, claro, o gestor tem a responsabilidade de ser zeloso tanto pela despesa quanto pela receita. Até aqui, nós mesmos do controle externo sempre fiscalizávamos muito pouco a receita. Estamos olhando para essa área com mais atenção, mas isso daria um outro encontro. Quem sabe no futuro a gente fala sobre isso. Então, obrigado, Rosilene. Obrigado. Bom, meus amigos, vamos caminhando no final, renovando os votos, né, os nossos agradecimentos em meu nome, em nome da Amicus Encontros Cultura, pela sua disponibilidade em estar conosco no dia de hoje. Muito, muito obrigado mesmo, foi brilhante, muito esclarecedor, excelente. Paulo, passo a palavra para ti.
Nós queremos saudar e agradecer as participações da engenheira Carmen Níquel, da geóloga Érida Ribas, da engenheira química Maria Elisa Santos Rosa e também do engenheiro João Rosa da Silva, que está nos ouvindo do Rio de Janeiro. Convidar a todos para que no dia 3 de dezembro participem da palestra do professor José Horácio de Almendra Filho. Ele vai falar sobre o seu livro. O livro se denomina Desenvolvimento Rural, Políticas Públicas e Desafios Socioeconômicos. Então, estão todos convidados. Quero, mais uma vez, agradecer ao nosso conselheiro César Miola por ter aceito o convite da Amicus, e fica aqui o nosso registro de gratidão, esperando que, quando passar esse isolamento social, nós possamos, quem sabe, prolongar essa nossa conversa pessoalmente, aí lá naquele local onde o senhor várias vezes nós temos nos encontrado, que é na Federação. Muito obrigado, conselheiro. Foi uma honra estarmos juntos. Devolvo a palavra, presidente. Ok, nos associamos à palavra do Paulo. Bom, então, só me resta desejar um bom final de dia a todos. Até o próximo encontro. Uma boa noite. Saúde a todos. Até logo. Muito obrigado pela atenção. Foi um grande prazer e uma grande honra. Prazer Muito foi obrigado nosso. mesmo. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Muito bem. Parabéns.